Porém, irmãos, quando a gente olha para o tabernáculo, então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o tabernáculo ele está apontando para Cristo. Tudo no tabernáculo aponta para Cristo. Então, quando você entrava no tabernáculo, a primeira coisa que você ia encontrar ali no tabernáculo era essa porta, né? Você encontrava essa porta. E essa porta, ela tinha geralmente aquelas 4 cores que eu falei para vocês. O azul, o púrpura, que é o roxo, o carmesim, o vermelho, e o linho fino com obras de bordados, né? Então, quando você olha para essa porta, você vai ver que essa porta aponta para Jesus, porque para você entrar no tabernáculo, você precisava passar por essa porta. E Jesus, quando ele vem em João 10:9, Jesus vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Sabe o que Jesus está dizendo? Se alguém passar por mim, se alguém entrar por mim, vai encontrar salvação. Jesus estava mostrando que ele era essa porta. Se você ler João 14:6, aquela passagem muito famosa, Jesus está dizendo: eu sou. Olha a divindade de Jesus, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem muitas pessoas que vão falar sobre esse texto, e eu já vou falar. Jesus diz assim, ó, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, eu sou o único caminho. Sabe quando muitas pessoas vão dizer assim, ó, existem muitos caminhos que levam a Deus, ou todos os caminhos levam a Deus, como aquela ideia de Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. Isso é um engodo, é uma mentira do diabo. Só existe um caminho, que é Jesus. Só existe um caminho que leva você a Deus, a presença do Senhor, que é Jesus. Todos o restante, eles são uma porta larga, um caminho largo que vai te levar para a perdição. Então, quando você entende isso, você vai ver que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo alguns comentaristas do povo judeu, essa expressão, o caminho, a verdade e a vida, era como era chamado o caminho da entrada do tabernáculo até o altar. Lembra que você passava pelo primeiro portão, a primeira cortina, você passava pelo altar de sacrifício, né? Que nem essa imagem que você vai ver aqui, ó. Você passava pelo altar de sacrifício, passava pela pia de bronze e você tinha agora outra cortina. Essa primeira era chamada de o caminho, a segunda de a verdade, você chegava aqui dentro e você via a verdade. E quando você passava pelo terceiro véu, você entrava no Santo dos Santos, você encontrava vida. Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vem até Deus, até o Pai, a não ser por esse caminho, a não ser por mim. Então, olha que linda essa revelação, né? Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até a arca se não for por meio do sacrifício que começa quando alguém leva o animal ali no primeiro altar para ser sacrificado. Ninguém vai chegar lá no final se não começar pelo primeiro, aonde fala de mortificação, matar o velho homem, morrer para o mundo, nascer para Deus. Olha, irmãos, existe muita revelação. Então, Jesus é a porta, quem entrar por ele salvar-se-á. A ideia por trás de Jesus é a porta, no tabernáculo era, se você está do lado de fora, você é pecador. Se você entrou para dentro das cortinas que cercavam, fala de justiça, da justiça de Deus, é como se você estivesse dizendo, eu vim buscar a redenção, eu vim buscar o perdão. Então você saía daí perdoado, justificado. Então essa é a figura. Então, olha só outro texto, Romanos 5, do 1 ao 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, justificados, justiça está no linho branco que cercava o tabernáculo, está naquela porta da entrada do tabernáculo, nas cortinas, porque tinha linho fino bordado, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Lembra que o sangue no propiciatório proporcionava paz com Deus? Aplacava a ira de Deus? Agora, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, é o que o texto está dizendo, por nosso Senhor Jesus Cristo, fala do sangue, fala da eterna redenção. E o texto diz, pelo qual temos entrada pela fé.
Olha essa expressão, temos uma entrada pela fé. Ou seja, a gente entra nesse caminho, a gente entra por essa porta que é Cristo, a realidade é Cristo, a sombra era o tabernáculo, mas a realidade é Cristo. Nós entramos nessa porta pela fé, nós entramos por esse caminho pela fé. Tá? A esta graça, e a gente vai começar a trilhar o caminho da graça de Deus, que nos traz justificação e redenção. Então, perceba que tudo no tabernáculo, desde a porta de entrada até o caminho que você percorria para chegar na arca, aponta para Cristo. E não só a porta, não só o caminho, mas você vai ver que os materiais também, porque você encontra ali, ó, por exemplo, a madeira de acácia aponta para Jesus quando ele veio para a terra. Lembra que madeira fala de humanidade, de imperfeições, né? Não que Cristo seja imperfeito, não é essa a questão, porque Cristo foi sem pecados, mas a madeira fala do nosso corpo, fala do que é humano, do que é terreno. Então, quando se fala de Jesus, olha o que a Bíblia diz, ó, Isaías 53:2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz, madeira, né? Uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Lembra da madeira de acácia que estava lá no tabernáculo? Essa madeira aponta para nós, em primeira instância, mas aponta para Cristo quando ele vem encarnado, quando o verbo se faz carne e ele se torna como um de nós. Ageu vai falar sobre ouro e prata, ele vai dizer assim, ó, Deus declarando, minha é a prata e meu é o ouro. Lembra dos metais que estão lá no tabernáculo? Ouro, prata, bronze. Deus está dizendo assim, ó, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora olha a declaração, a glória da última casa, ela será maior do que a primeira. A primeira casa, né, embora muitas pessoas interpretam dizendo, olha, a primeira casa foi o tabernáculo. Não, a primeira casa foi o templo de Salomão, que já não é mais a primeira, né? Então, a segunda casa está falando do templo edificado por Zorobabel e Josué, né? Não. Quando ele fala da primeira casa, a primeira casa está falando do modelo que era de um templo físico, terreno. Independente de você olhar para o tabernáculo de Moisés, para o templo de Salomão ou para o templo de Herodes ou Zorobabel, todos esses fazem parte da primeira casa, que é o terreno. Quando ele diz a glória da segunda casa, ele está falando agora da nova aliança, né? Não mais da primeira aliança, mas da segunda aliança. Ele diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque você vê que nós apontamos para essa segunda casa. E tanto é que no livro do Apocalipse você vê que a Nova Jerusalém é o templo de Deus que desce do céu. E nós vamos ser a Nova Jerusalém. Então tem toda essa conexão, né? Nós apontando para a realidade do templo, né? Tanto agora como na eternidade. E você vê que Deus está dizendo, meu é o ouro, minha é a prata. É como se Deus estivesse dizendo, lembra do bronze? Eu não falei do bronze porque o bronze fala do que é terreno, fala do que é dessa geração. Mas quando eu falo da prata e do ouro, eu estou apontando para o preço de redenção que foi pago, eu estou apontando para o que é divino. Visto que a igreja ela vai ser glorificada e vai ter um corpo incorruptível. Está falando do que é divino, do que vai ser para sempre. Né? Então tem muita revelação na palavra de Deus, irmãos. E você percebe que tudo está apontando para Cristo, porque como nós lemos em textos anteriores, aos vídeos anteriores, né, Moisés, como um servo fiel a Deus, foi fiel a Deus na primeira casa, mas você vê que Cristo, como um filho fiel, ele está edificando uma segunda casa para Deus, né? E essa casa, como diz o texto que a gente leu, somos nós. Nós, se permanecermos firmes até o final. Tudo que a gente olha no tabernáculo aponta para Cristo. Ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E esse caminho que temos, e essa entrada pela fé que a gente tem nesse santo lugar, é graças a Jesus. O seu sangue, a sua obra de justificação, de redenção, propiciação, é tudo pela graça do Senhor. E a gente só tem acesso a isso pela fé, a entrada pela fé.
né? Então, tudo isso é maravilhoso.